O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, parte 106. Segredos de João. Estavam em Gadara, e conforme o combinado, à noite, Jesus saiu com João para rezar. Todos dormiam. João havia dito que sabia o que Judas tinha, e Jesus quis ouvi-lo. Antes fizeram uma longa oração, silenciosa e profunda, olhando para o céu forrado de estrelas. Depois, o Pai Nosso, repetido 3 vezes em ardente súplica. João estava angustiado e arrependido de ter falado aquilo. Achava que faltaria com a caridade. Afinal, explicou: sei que tu sabes tudo e sofres, mas me lembro do dia em que disseste que às vezes tu és somente homem, para ser guiado pela razão. Penso que Deus, por piedade, pode ter te ocultado coisas tão feias. João, apega-te neste pensamento e fala. Confiar o que se sabe a quem é o teu tudo não é pecado, porque o tudo não se escandaliza, nem faltará com a caridade. Se um filho está em perigo de morte, um médico, um enfermeiro ou até a mãe lutam com todas as forças, vencendo as repugnâncias e canseiras para curá-lo. João tomou a sua posição habitual. Ajoelhou-se com a cabeça apoiada em seu peito. Deu um forte suspiro. Senhor, Judas é um impuro e me tenta para a impureza. Já me tentou várias vezes, sempre que ficamos sós. E não fala de outra coisa, a não ser de mulheres. Parece que quer me fazer engolir lama fétida. E minha alma treme, minha razão grita. Não quero ser corrompido. Diga-me, isto corrompeu minha alma? Não, não mais que um punhado de lama jogado num diamante. Ela não risca nem penetra. E basta um pouco de água pura, e ele ficará ainda mais bonito. Então limpa-me. Tua caridade te limpa. Tu és um altar polido sobre o qual desce Deus. Mas o que mais faz Judas? João se encolheu ainda mais. O dinheiro que te dá, dizendo que é dele, não é senão a segunda bolsa que ele armazena do que recebe de esmola. Quer ser louvado por uma generosidade que não tem. E o que mais? João levantou o olhar assustado. Caiu de joelhos e escondeu o rosto nas vestes de Jesus. Senhor, Judas queria ter mais poder para fazer milagres e pratica magia. Eu vi. Ele sempre me escolhe para ficar no quarto porque durmo profundamente. Ou melhor, dormia. Agora fico vigiando. Por 2 vezes ouvi fazendo coisas feias. Só isso? Não. Em Tiberíades fui com ele a um necromante, sem saber o que era. Eles se conhecem faz tempo, e são muitos. Judas vai pedir ao demônio a força que tu não lhe dá mais. Por isso peço tanto ao Pai que dê a minha parte para ele, para que não seja mais pecador. Houve um longo silêncio. Depois, com voz cansada, Jesus disse: Vamos descansar. Senhor, fiz mal em te contar? Estás mais triste agora? Eu já sabia. Ao menos estás mais aliviado. Devo evitá-lo? Não, não tenhas medo. Satanás não pode te tirar a graça que Deus continuamente te concede. Vamos. De manhã foram à praça acompanhados do hospedeiro. Um graduado romano, cercado de soldados, os abordou. És Jesus de Nazaré? Eu sou. E de forma autoritária quis saber o que ensinava. Falo sobre preceitos de virtudes.
Por que essa pergunta? Reagiu o hospedeiro. Denúncia de que é um perturbador. Perturbador? Ele? Estás enganado, Mário Severo. Este é o homem mais manso da terra. E o romano encolheu os ombros. Bem, estás avisado. Jesus disse que iria falar ao povo que o aguardava. Depois se retiraria da cidade. Jesus começou com um texto de Esdras, mas logo foi interrompido por gritos de alguns fariseus. Para! O assunto nós é que te damos. Queremos que explique um ponto obscuro da lei. Não há pontos obscuros na lei. Nela não, mas nos preceitos agregados que geram discórdias. É lícito o homem repudiar sua mulher? Pois vos digo, não é lícito nem a mim, nem ao Altíssimo, e para ninguém que tenha espírito reto. Não lestes o Gênesis? Deus criou o macho e a fêmea, e os uniu numa só carne, e viu que isto era bom. E por que Moisés disse que podia? Disse como uma ordem, para evitar desordens bem mais graves. Não as podeis repudiar como prostitutas, desejando trocá-las por outras. Ela é parte do homem e não seu objeto de prazer. Apenas em casos extremos, quando não se trata de união, mas de fornicação, sem ter a honra dos filhos, eliminados por um brutal ato contra a natureza ou abandonados como vergonha. Os fariseus foram embora mudos, mas muitos murmuravam: é melhor não casar. Impossível ser casto assim. E Jesus disse: nem todos entendem isto. Alguns preferem não casar para se servirem de seus vícios ou para não serem maus maridos. Somente alguns compreendem a beleza de estarem livres da sensualidade. Estes são os mais santos. Fazem-se eunucos, voluntários pelo reino de Deus. Negam satisfação à parte inferior, para crescerem na superior. Não são mutilados, mas seres dotados daquilo que falta à maioria dos homens. Compreenda isso quem deve, e o respeite, se puder, a Deus. Os apóstolos casados cochichavam. E nós, mestre, não sabíamos disso e tomamos mulher. Até gostaríamos de ser como dizes. Fazei-o então daqui em frente. Vivei na continência, vendo a companheira como uma irmã, e tereis grande merecimento aos olhos de Deus. Seguiram para Sela, passando por vilarejos paupérrimos, que só lhes interessava a esmola e o pão. Jesus mandou que dessem do que tinham. Admirados com a ajuda, perguntaram: quem sois? Discípulos de Jesus de Nazaré, aquele que ama os pobres e infelizes, o Salvador que anuncia a boa nova e faz milagres. Alguém agressivo, parecendo um animal, disse: milagre é isto? Um pão seco? Cala tua boca, seu sujo, gritou uma mulher. Contou que era um ladrão, assassino, que aparecera por lá e vivia roubando os mais pobres. Nesse exato momento, ouviu-se um grito e o choro de um pobre adolescente. Era um garoto cego que vivia de esmolas. Em sua casa, todos eram cegos. A doença passou de um para o outro, coisa comum naquela região. O tal homem havia-lhe tirado o dinheiro e o pão que levaria a mãe viúva. Jesus foi até ele. Eu lhe darei tudo o que tenho. Não chores. Judas se inquietou. Judas
Já é grande graça termos a saúde. Nenhum médico nos curou, disse o garoto. Sei que existe um na Galiléia que não é médico, mas cura. Mas onde achá-lo? Jesus disse que o acharia em Jerusalém e que ele o curaria. Mas tinha que seguir viagem. Deixa-me ir contigo. Tu o conheces? Exclamou. Tens fé de que ele te curará? Eu creio. Então vamos, eu te conduzirei à luz. E segurando sua mão, entraram na cidade. Uma mulher de boa aparência que peregrinava com seus criados, ao ouvir falar que era um discípulo de Jesus, foi até ele. Conhece Jesus de Nazaré? Estou indo ao seu encontro para obter uma graça ao meu filho. E caiu no choro. O que tem seu filho? Somos de Geraça, mas ele agora está na Judéia. Vive como possesso. Depois de muitos anos foi curado, mas está pior do que antes. Oh, eu só posso comentar isso com Jesus de Nazaré. Percebendo sua emoção, Jesus pediu que os apóstolos ficassem com o garoto e caminhou com ela para longe dali. Podes falar, eu sou Jesus de Nazaré. Ela quis se ajoelhar. Não, por enquanto as pessoas não devem saber. Na verdade, Jesus sabia o que ela iria contar. Procurou então uma casa para que ela descansasse. Agora podes falar, mãe. Deus fez com que nos encontrássemos antes do fim da tua viagem, para o teu alívio. Oh, não tenho mais alívio. Meu filho te adorou pela boca do diabo, e tu o curaste. Ele quis ir contigo, mas o mandaste voltar para restituir-me a vida aniquilada pela dor de tantos anos. Ah, ele ficou louco. Veio destruir a fé que Geraça nutria por ti. Espalhou blasfêmias e continua indo à tua frente, fazendo-te mal, muito mal. E com grande dor se jogou aos pés de Jesus. Vai-te embora, Senhor. Não entres em cela. Não deixes que te insultem. Não posso permitir que tu, o Salvador, sejas diminuído por causa do meu filho. Por que fui pô-lo no mundo? Ele te traiu. Levanta-te e acalma-te. És querida para mim. Não és culpada pelo erro dele. E podes ser a causa de sua salvação. As ruínas que os filhos fazem podem ser reparadas pelas mães. Tua dor não é estéril, mas fecunda. Sofres em expiação e torna-te indulgência ao teu filho. Ele voltará a Deus. Mas quando? Quando? Quando teu pranto se dissolver em meu sangue. No teu sangue? Então é verdade o que ele diz que és digno de morte? O contrário, eu serei morto para tornar-vos dignos da vida. Eu sou o Salvador. E se holocausto é o que o teu filho espera, eu o darei. Mas tu, mãe, dá-me a tua dor. Sê misericordiosa e paciente com teu filho, e que ele se lembre de que um teve misericórdia dele. Vai, volta para tua casa em paz. Senhor, mas não pregues em Espela, nem na Pérea. Estão todos contra ti. Pregarei com um ato, e ele bastará para anular o que fizeram. Voltaram à cidade. O garoto precisava avisar a mãe que iria a Jerusalém com Jesus. O local era como cortiço, um antro muito pobre, miserável e escuro. A mãe, ainda jovem, saiu ao encontro. Mãe, encontrei um que conhece Jesus de Nazaré e vai me levar a ele. Vai, filho, mesmo que eu fique sozinha. Vai sim.
sua fé era absoluta. Não duvidas de mim nem do Salvador? Se és amigo dele, só pode ser bom. Enquanto se despediam, Jesus colocou pão e moedas sobre a mesa, dizendo que nada iria lhe faltar. E a viagem recomeçou, agora debaixo de uma leve chuva. A mãe de Gerasa parecia que não conseguia se separar de Jesus. Seguiram por 1 quilômetro e pararam. Jesus tomou a cabeça do garoto, beijou seus olhos e disse: Agora volta para tua mãe. Diz a ela que Deus premia os que têm fé, e aos de Pela diz que este é o Senhor. E rapidamente se afastou. 2 minutos depois, o berro do garoto: Estou vendo, tu és Jesus. Faz o que eu te veja em primeiro lugar. Todos correram para ver o milagre. Jesus voltou devagar, sorrindo. Vai, vai a mamãe e saiba crer em mim sempre. Sim, meu Senhor. Mas e a mamãe? Ela tem fé como eu. Jesus sorriu com o rosto ainda mais luminoso. Viu umas pequenas margaridinhas à beira da estrada. Pegou-as, as abençoou e disse: Passe-as nos olhos da mamãe e ela verá. Agora me vou. Aos que duvidam, fala de mim. Deus esteja contigo. Depois para a mulher disse: Esta a resposta aos que tentam diminuir a fé dos homens em Cristo. Vai em paz. Próximo capítulo: Cabana de Matias.